Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai finalmente falar sobre a segunda temporada de Heartstopper com spoilers. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. A segunda temporada de Heartstopper acabou de chegar na Netflix neste dia 3 de agosto e eu estou muito animada pra gente falar sobre várias coisas dessa temporada. Se você ainda não assistiu a temporada e não quer levar spoiler, não quer saber ainda as coisas que acontecem, tem um vídeo aqui no canal totalmente sem spoilers com a minha opinião que você pode clicar aqui pra assistir o vídeo que tá muito legal e a partir de agora todos os spoilers do mundo, então cuidado. A segunda temporada de Heartstopper adaptou a HQ de número 3, que é a HQ que eles vão pra Paris, e um pedaço, né, algumas partes da HQ 4, que é uma HQ que vai falar um pouco mais sobre família e tudo mais, né? Então tem uma mescla ali, as coisas não acontecem necessariamente na mesma ordem, tem algumas coisas que estão um pouco trocadas de ordem, mas basicamente esses são os conteúdos que vão pra segunda temporada de Heartstopper. E assim como na primeira temporada, a gente tem coisas que são exatamente iguais. Cenas parece que foram copiadas e coladas da HQ pra série, e eu simplesmente amo isso, mas eu amo o quanto a série tomou algumas certas liberdades nessa segunda temporada, trouxe algumas cenas um pouco diferentes, né, expandiu a história de alguns personagens, de coisas que a gente não tinha visto na HQ, né, não tinha tido essa possibilidade de ver, fez algumas coisas muito diferentes, então eu fiquei muito animada com isso. Como eu já falei pra vocês, eu gostei muito da temporada, quando a gente teve o trailer, eu tinha muito medo que eles não fossem entrar em algumas questões relacionadas principalmente com o Charlie, né, e o problema de distúrbio alimentar que ele tem e que começa a ser explorado no volume 3, mas que realmente vai ser aprofundado no volume 4. Assim como nas HQs, né, a gente tem na série, então, o Nick, agora que ele tá passando mais tempo com o Charlie, né, que eles, enfim, estão o tempo inteiro juntos, e principalmente, né, um clímax muito grande é a viagem de Paris, onde eles estão praticamente 24 horas por dia juntos, né, o Nick começa a perceber que o Charlie tem uma questão com comida. E eu acho que, inclusive, na série a gente tem uma cena muito importante sobre isso, que é uma cena onde o Nick e o Charlie estão na casa do Nick, e eles estão ali conversando e tal, e aí o Nick fala, você não quer ficar pra jantar? Ele fala, não, vou jantar na minha casa. E aí quando ele chega na casa dele, e aí ele fala com a mãe dele e tal, os pais perguntam, você já jantou? Daí ele, jantei no Nick. E ele não janta. Então, obviamente, é um assunto muito sério, né? E eu gosto muito da forma com que a Alice Oseman tratou desse assunto na HQ, né? Eu acho que foi uma forma muito delicada, mas também muito honesta, né? De trazer essa temática. É uma temática bem pesada, mas é uma questão que afeta muito mais pessoas do que a gente imagina. Muito mais gente do que a gente imagina tem distúrbios alimentares e ele se mostra de muitas formas diferentes. E no caso do Charlie, a gente vê muito isso com a forma com que o estresse faz, né, ele parar de comer. Então, que é uma cena que é copiada e colada das HQs, né, tá ali nas HQs, mas que se expande muito dentro da série e também acontece num outro momento, né, tipo, a linha temporal é um pouco diferente, mas, enfim, isso não afeta em nada. Que é a cena que o Nick e o Charlie, de fato, conversam sobre isso, né? E o Nick, ele pergunta pro Charlie. Porque o Nick, ele passa a temporada inteira se questionando sobre isso, né? E meio que reparando e meio que fazendo anotações mentais. E aí a gente tem um momento onde ele conversa com o Tal, e ele fala, tipo, você já reparou que o Charlie, né, tal, não sei o quê. E eles conversam sobre isso. E aí o Tal falou, eu acho que talvez você deveria conversar com ele, né? E falar com ele. E ele, inclusive, dá um conselho pro Tal, né? Sobre talvez ter que ir lá e, de fato, falar. Né, que talvez essa seja a melhor forma de lidar com certas coisas. E aí o Nick pergunta e o Charlie conta pra ele sobre esse distúrbio e ele fala uma coisa muito importante, né? Ele fala que pra ele é como se a única coisa que ele pudesse controlar, né? Ele precisava ter controle sobre alguma coisa e a única coisa que ele consegue fazer é a comida. Então é isso que acontece. E a gente vê os efeitos, né? Eu acho que assim, essa temporada ela foca bastante no Nick e na questão da sexualidade dele, porque óbvio, a primeira temporada foi muito sobre ele se assumindo, se entendendo e tudo mais. E aqui é uma temporada onde ele vai sair do armário pra mais pessoas. Então ele vai contar pra família dele, tirando a mãe dele, né? Vai contar pros outros amigos, vai contar pra escola, vai sair do armário de uma forma geral. É uma temporada que gira bastante em torno disso e que, às vezes, poderia dar a impressão de que deixaria o Charlie de lado nesse sentido, porque, afinal de contas, o Charlie já está fora do armário, né? Todo mundo sabe que ele é gay, principalmente por conta do bullying e tudo mais. Na verdade, a gente vai saber também o que aconteceu, como é que as pessoas descobriram e tudo mais, mas a gente vai entrar nisso. Mas eu acho que a grande questão é o quanto tudo isso afeta o Charlie, né? Essa nova saída do armário, porque afinal de contas
contas, esse fenômeno, né, de você namorar uma pessoa que ainda tá no armário, meio que te coloca no armário de novo, porque você não pode assumir aquela pessoa, e aí é uma sensação muito esquisita, né, nesse sentido. É interessante a forma com que a série trouxe isso, e o quanto isso afeta o Charlie, dele ver o quanto afeta o Nick, e de, obviamente, isso afetar o Nick do medo, né, dele falar, eu achei que ia ser mais fácil, eu não imaginava que ia ser assim, até o Charlie ter gatilhos, né, de como foi quando aconteceu com ele, de quando ele foi tirado do armário, como as pessoas reagiram, do bullying que ele sofreu, e também dele não querer que isso aconteça com o Nick, né, então de dois lados diferentes ele começa a sofrer muito estresse, né, ficar muito estressado por conta dessa situação, e isso vai desencadeando essa resposta dele psicológica em relação à comida, né, e em relação a manter um controle, né, sobre essa comida e tudo mais. Eu achei muito intenso, mas eu acho que assim como no quadrinho, foi muito bem colocado, foram momentos que me deixavam muito angustiada, né. É muito interessante como é muito sutil e ainda assim a gente vê o Nick reparando e montando esse quebra-cabeça na cabeça dele até a cena do final, que ele, né, pergunta pro Charlie, o Charlie conta pra ele e ele também fala sobre o bullying, né, sobre como foi quando ele sofreu bullying, sobre como ele se sentia horrível, como ele começou a acreditar nas coisas que as pessoas falavam sobre ele, e enfim, o quanto isso foi difícil pra ele. Eu chorei muito nessa cena. Eu acho que o Nick e o Charlie, né, e o Kit e o Joe, eles entregaram muito. Tipo, essa é uma cena linda nos quadrinhos, uma cena super delicada, uma cena super sensível entre dois personagens, né? Então agora, passando dessa barreira, desse primeiro momento que eles se conhecem, estão juntos, né, estão vivendo aquele momento da lua de mel do relacionamento, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e nesse momento eles estão realmente entendendo que o relacionamento, ele é mais do que isso, né, ele é também estar lá pro outro nos momentos mais difíceis, e o Charlie fala uma coisa muito importante nessa cena, que é de não querer ser um peso, né, de não querer ser visto como frágil, como vulnerável, como uma pessoa que precisa de ajuda, né, e o Nick fala, não é isso, eu só quero que você me conte, porque eu quero saber o que tá acontecendo com você, né, eu quero saber se você tá se sentindo assim. E, inclusive, porque nessa cena também o Charlie admite que ele se corta, uma forma, né, de uma resposta pra várias questões mentais e tudo mais, que também afeta muito mais pessoas do que a gente imagina. Essa cena é linda, né, tipo, e eu acho que, obviamente, os dois são extremamente talentosos, eu sou muito fã dos dois, eles são maravilhosos. Mas eu acho que o Joe, nessa cena, ele entrega demais. Tem um momento que eles estão conversando e eles estão tendo uma conversa mais leve, e aí o Nick puxa esse assunto do bullying, e aí você vê a expressão, né, do Charlie mudando completamente. E ele faz muito isso durante a temporada, né? Ele tá ali feliz e tal, e aí toda vez que aparece o Ben, ou o Harry, ou acontece alguma coisa meio que afeta ele, né? O Joe, ele trabalha muito com as expressões, né? As expressões do Charlie são muito expressivas, mas elas transparecem muitas coisas, né? E aí a gente vê que ele tá ali leve, tranquilo, e aí quando fala de um outro assunto, dá pra ver aquela nuvem preta se formando na cabeça dele, assim, sabe? Aquela coisa, aquela tensão, aquele peso. Na expressão dele dá pra ver isso, e me deu calafrios, assim, arrepios de bom e tão intenso. Eu acho que com certeza é uma das minhas cenas favoritas da segunda temporada. Eu acho que eles entregaram absolutamente tudo nessa cena, não só com o quão parecida ela é com a cena do quadrinho, mas com o quanto os dois atores estavam 100% dentro daquela cena e entendem 100% os personagens e entregaram absolutamente tudo nesse momento. Bom, já que a gente tá falando de coisas mais pesadas, né, vamos continuar nesse assunto e depois a gente fala dos momentos mais leves pra gente terminar o vídeo o quê? Sorrindo, né, porque eu já tô ficando até aqui meio tensa. A gente tem também, então, vários momentos onde o Nick tem que sair do armário. Eu achei muito legal que o tempo inteiro o Nick tá falando, eu sou bi, né, as pessoas falam, então agora você é gay. Não, eu sou bi. Então agora você é gay. Não, eu sou bi, né, então, tipo, isso acontece muito também, porque a partir do momento que uma pessoa começa a ter um relacionamento com alguém do mesmo sexo, ela automaticamente é gay ou lésbica, e não, né, nunca bissexual. Então eu acho que isso é muito legal. Legal no sentido de, é uma bosta, porque acontece de verdade, mas eu gosto desses detalhes, né? E principalmente a gente teve a cena icônica, maravilhosa, também tirada dos quadrinhos, do jantar em família, né, da família do Nick com a família do Charlie, que o pai dele tá lá e o irmão dele, né, o David, tá ali pronto pra causar. E aí a gente tem a Tori simplesmente sendo a melhor personagem do planeta Terra. Essa cena, eu lembro, quando eu li essa cena no quadrinho, eu gritava, eu falava, meu Deus do céu, essa personagem é perfeita, porque de fato ela é perfeita, porque ela bota o David no lugar dele. Obviamente as coisas, né, meio que dão errado, o Nick meio que tem que sair do armário ali, não à força, mas, né, ele é meio que colocado nessa posição de tipo assim, meu Deus, chega, né, eu preciso tirar esse poder das mãos do David, porque claramente as coisas iam aí pra baixo. Essa cena é absolutamente maravilhosa, a Tori nessa cena tá maravilhosa, tudo ali
essa cena, é muito bom. E eu amo que a gente tem um bônus dessa cena, que o Nick sai, né, da mesa, e aí o Charlie sai, vai conversar com ele, e aí a mãe do Nick vai conversar com os dois, porque o Joe Locke falou pra Alice Oseman que ele queria uma cena com a Olivia Colman, e ele falou, você, sei lá, dá os seus pulos, mas você vai me botar numa cena com ela. E aí, obviamente, a gente tem várias cenas, né, dos dois juntos, inclusive tem uma cena do Charlie fazendo um chá pro Nick, e ele faz um chá pra ela também, que é só um tipo, tá aqui, ela, muito obrigada, que é uma cena super rápida, mas beleza. Mas essa cena é muito linda, porque é a mãe do Nick, né, demonstrando ali o apoio, que entende eles, falando que o Nick não é obrigado a compartilhar a sexualidade dele com ninguém, né, que é só se ele quiser, ninguém tem direito a isso, e aí termina com um abraço dos três, que é muito, muito, muito fofinho. Eu amo, amo, amo essa cena, mas eu gostei muito dessa jornada, né, e eu gosto muito como os professores estão intrínsecos nessa jornada do Nick, nessa segunda temporada também, tanto a treinadora de rugby, né, que daí ela conta pra ele que ela é casada com uma mulher e tudo mais, e aí ele tipo, ah, tá. E os dois professores, né, que vão pra Paris com eles, que também são um casal que eu amo, meu Deus. Esse momento é muito... Ah lá, eu tava falando que ia falar de coisa triste, mas aí eu fico tipo, meu Deus, é muito fofa essa cena, eu amo muito eles. Enfim, mas voltando, né? E aí a gente tem também a história da Darcy. A gente tem, então, no final, quando eles estão ali indo pro baile, né, se preparando pro baile, a mãe da Darcy vê ela vestida de terno e diz que ela não vai se vestir daquele jeito e tal, e a Darcy foge de casa. E é uma cena muito triste, e eu acho que a série conseguiu, né, também trazer muito isso. E também trazer com elementos visuais, né? Eu gosto muito disso, das cores e de como as coisas ficaram, né, mais escuras e mais pesadas, assim, nessa cena, até o momento em que a Tara fica procurando, né, pela Darcy, vai falar com a mãe dela, e a mãe dela é super escrota com a Tara também. E aí, finalmente, o momento que elas se reencontram na casa do Nick, elas dançam ao som de Seven da Taylor Swift. Gente, eu nem preciso dizer pra vocês que eu me debulhei em lágrimas. Essa cena foi perfeita, entendeu? Foi perfeita. Não só essa cena da dança delas, né, das duas se conversando, porque elas tiveram ali também durante essa temporada um problema de comunicação, né, da Darcy, e ela fala, né, que ela quer ser a perfeita, porque ela, né, sempre é super confiante, ela tá sempre sem problema algum, e ela não quer ser um peso pros outros, e a Tara falando que não espera que ela seja perfeita, e que quer ela desse jeito mesmo que ela é. É muito linda essa cena entre as duas, mas aí a gente já emenda numa cena do grupo todo, né, então a Tara, a Darcy, o Tal, a Ellie, o Nick, o Charlie, o Isaac e a Imogen. Todos eles ali na casa do Nick, conversando e dançando e rindo e tendo esse momento, porque eu acho que, além de tudo isso, essa é uma temporada sobre amizade, né? A gente tem várias amizades e várias relações inesperadas, digamos assim. Inesperadas no sentido, o Nick e o Tal, né? Que, tipo, começam a ter uma relação finalmente, que o Tal começa a deixar pra trás alguns preconceitos que ele tinha sobre o Nick, né? Enfim, alguns pés atrás que ele tinha, e começa também a se abrir e se entender mais. Então, eu acho que isso tudo é muito, muito legal. E aí a gente tem também um momento onde o Charlie descobre, né, que foi o Tal contou pras pessoas, entre aspíssimas, né, porque não é que ele contou, mas eles acreditam que tenha sido o Tal conversando com o Isaac, falando sobre o Charlie ter saído do armário pra ele, que alguém acabou ouvindo e isso se espalhou, e foi assim que as pessoas descobriram sobre a sexualidade do Charlie, e foi por isso que o bullying se desencadeou, né. Nos quadrinhos a gente tem um momento um pouco mais longo, onde o Charlie, ele tem sentimentos complicados em relação a isso, porque ele sabe que não é culpa do Tal, mas ao mesmo tempo ele sofreu muito, né? E na série a gente vê isso de uma forma diferente, porque o Tal, ele tá se punindo muito por conta disso. O Charlie, ele e o Charlie tem uma conversa muito bonita, que eles terminam se abraçando e meio que reforçando essa amizade. Eu acho que o Tal ficou mais gostável, né? O Tal é um personagem difícil na primeira temporada, era difícil algumas coisas de certas atitudes dele. Obviamente a gente entendia da onde vinha, mas eu também entendo, tipo, ficar com raiva ou ficar com ranço, né, por causa disso. E eu acho que nos quadrinhos ele acaba ainda tendo muito essa posição de ser um personagem muito cabeça dura, e ele ainda é em relação a várias coisas, né, mas eu acho que nessa segunda temporada a gente vê ele sendo mais vulnerável, não só com o Charlie, mas também com a Ellie, e com o relacionamento dele, e mostrando que na verdade ele só tem muito medo, né, de decepcionar as pessoas, e como a gente descobre no final, quando ele tá conversando com o Nick, de ser abandonado, né, ele enfim, por conta do pai dele ter morrido, e isso ter causado um impacto muito grande na vida dele, ele tem muito receio de ser abandonado, isso reflete nas atitudes que ele tem. Bom, vamos falar agora sobre o Isaac, que é um personagem que não existe nos quadrinhos. Nessa segunda temporada, ele pegou pra ele, né, várias falas e vários comentários que o Aled tem nos quadrinhos, que é um personagem que existe nos quadrinhos, mas que a Alice disse que não traria pra série, né? Então a gente tem o Isaac. O Isaac, ele é Aroace, né? A Alice já tinha confirmado isso nas redes sociais, no Twitter e tal. Estava muito animada pra ver esse desenvolvimento dele nessa temporada, e eu fiquei muito satisfeita. É muito
bonita a jornada dele, fiquei muito emocionada com as cenas dele, né? Então ele vai ter ali um rolinho com o James, que é esse outro personagem, que existe nos quadrinhos, mas ele não tem essa importância, né? Ele é só mencionado ali. E o James e o Isaac começam a se aproximar e tal. E aí o Isaac, ele começa a ter sentimentos confusos, porque claramente o James tá, né, tem uma crush nele e tal, e o Isaac sente que ele deveria sentir alguma coisa também, né? E ele até pergunta pro Charlie, como é que você soube que você sentia coisas pelo Nick e tal? E o Charlie explica e o Isaac fica meio tipo, não tenho a menor ideia do que você tá falando, sabe? E aí chega até o momento em que o James acaba assumindo, né, que tem uma crush nele, e eles se beijam e o Isaac, tipo, sai. E aí ele só vai entender tudo isso quando ele tá na exposição na nova escola da Ellie e ele vê uma peça, né, de arte que fala sobre ser Arwace. Gente, eu chorei muito nessa cena, porque primeiro, a peça de arte é linda e foi muito bonito de ver esse momento onde o Isaac finalmente entendeu todos esses sentimentos e todas essas coisas que ele tinha dentro dele e que ele não conseguia dar um nome. E a gente vê ele indo até a biblioteca da escola e pegando o livro que fala sobre ser assexual e tudo mais. Então, eu achei muito bonito, achei muito, muito delicado também. Eu acho que, como eu já falei pra vocês, a Alice Oseman, ela entende muito os personagens dela, sabe muito colocar essas coisas na série de uma forma bonita, né? E eu acho que toda essa questão do Isaac foi exatamente isso. Obviamente, foi super simples, né? E super rápido, porque o Isaac, ele é praticamente um co-coadjuvante, né? Tipo assim, ele é super um coadjuvante ali da história, mas ainda assim, achei super importante a gente ter esse momento e eu tô animada pra ver mais disso, né? Mais dele explorando isso. Então, obviamente aqui a gente teve muitos sentimentos confusos dele, tipo, também muita raiva, né? Em relação a pessoas assumindo coisas sobre ele, tipo, vocês vão se beijar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então eu quero muito ver como é que eles vão lidar com isso mais ainda na terceira temporada da série e como isso vai, né, ainda aumentar ainda mais a presença do Isaac como um personagem. E aí vamos falar sobre um grande também elefante no quarto, na sala, no estúdio de filmagem. Ben Hope, né, o personagem interpretado pelo Sebastian Croft. O Sebastian, que é super próximo, né, de todo o elenco, então ele sempre tá em várias divulgações, inclusive ele veio pro Brasil, mas no final das contas ele veio, deu um oizinho, e quem ficou no painel da Netflix mesmo foi o Kit e o Joe. E o Sebastian, ele interpreta o Ben, e o Ben é um personagem que, depois do arco dele no começo, né, lá no primeiro volume, ele desaparece. Ninguém mais fala dele, e é isso aí, good riddance, entendeu? Foi tarde. Só que houve esta decisão de manter o Ben. Olhando a temporada, assim, eu tinha medo, gente, estava com medo. Mas eu acho que olhando a temporada, eu acho que faz sentido, né, o que aconteceu, da forma que aconteceu. Eu acho que da mesma forma ele poderia não ter estado ali, de certas formas eu acho que é interessante o que eles decidiram fazer. Eu tinha medo, mas ao mesmo tempo, confiança na Alice Oseman que vai dar tudo certo. Então, basicamente, o Ben tem esse relacionamento com o Charlie, e ele beija o Charlie à força e tudo mais, e tem uma relação super tóxica com ele. E aí, ele fica, né, nessa segunda temporada, meio que nos cantos ali, né? Então, eu acho que é interessante de ver o Ben vendo a relação do Charlie e do Nick, né? E vendo tudo isso florescer e como isso afeta ele. Então, a gente vê algumas cenas dele com o Nick. Eu acho que principalmente a cena que eles são tirados da sala, que eles estão juntos e são colocados pra estudar numa outra sala lado a lado, né? E aí o Ben fala, não, porque... Fala várias merdas, fala várias bostas pro Nick nessa hora. Mas, claramente, né? Tipo, tudo isso que tá acontecendo e ele vendo o quanto o Charlie tá feliz e o quanto ele vendo esse relacionamento surgir na frente dele. E, ao mesmo tempo, a gente tem o Ben se relacionando com a Imogen. A gente vai falar sobre ela. Então, o Ben e a Imogen começam a virar um casal. O Nick tem meio que uma crise, né, por conta disso. Ele conta pra Imogen que ele é bissexual e tudo mais, né, conta que tá namorando o Charlie, e ela fala, eu tô namorando o Ben e tal. E o Nick fica tipo, e eles são amigos, a Imogen fica meio assim, só que daí na viagem de Paris as coisas começam a escalonar de uma maneira que a Imogen termina com o Ben na frente de todo mundo e fala que ele é obcecado pelo Charlie, que ela não consegue entender isso e tudo mais. E aí fica, né, tipo assim, momentos de tensão. Inclusive, muito linda a cena que a Imogen explode, fala várias coisas na cara do Ben que ele merece ouvir, vai pro banheiro, e aí o Nick e o Charlie vão atrás dela e os três se abraçam. É muito fofa essa cena, tipo, gostei muito que teve esse detalhe, né, inclusive deles adotando a Imogen pro grupo deles, né, de amigos. Então, desde o momento que ela vai lá na noite de cinema e assiste filmes e tal, e ele, né, e ela fica sabendo sobre o Charlie e o Nick, e até
até esse momento da viagem de Paris, que eles percebem que o Ben tá sendo um bosta, e aí eles convidam a Imogen pra ficar com eles. Então, enfim, eu gosto que ela tenha sido introduzida no grupo de amigos como uma aliada, né? Que inclusive ela fala, dá uma bola fora, né? Porque a Imogen é isso aí, ela dá várias bolas fora. Ela fala pra Sahar que ela não é agora o Tolkien hétero, né? Tipo, do grupo, e daí a Sahar, tipo, garota, se coloque no seu lugar, sabe? Enfim. Então a gente tem todo esse lance. E aí a gente tem também uma coisa que a gente tem uma cena, né? Especialmente aqui, que depois a gente pode entrar em mais detalhes no vídeo de HQ versus série. Mas a gente tem alguns momentos que são do Harry e que são passados pro Ben, né? Nessa cena. Acontecem várias tensões entre eles o tempo inteiro, mas aí a gente tem o grande clímax da história. O Nick e o Charlie estão ali na exposição da Ellie, né? E aí eles estão indo embora e o Ben tá mandando mensagem sem parar pro Charlie: quero conversar com você, por favor, fala comigo, por favor, você precisa me escutar, eu tenho coisas pra falar, blá blá blá. E aí ele, tipo, aparece lá na exposição e fala: não, Charlie, você tem que me escutar. E o Charlie: ok, vou escutar então. E aí o Ben: eu queria pedir desculpas porque eu não fui uma boa pessoa, não fui um bom namorado, blá 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 blá. E o Charlie fala: não é isso. Me beijou à força, você fez isso. Tipo, joga um monte de coisa na cara dele, que ele tem que jogar mesmo. E ele fala: e eu não vou te perdoar porque você quer que eu te perdoe pra você se sentir melhor sobre as coisas que você fez, mas eu não sou obrigado a fazer você se sentir melhor sobre as coisas que você fez. Você vai ter que viver com essa culpa, com isso é problema seu, entendeu? Eu não quero mais ver você, eu não quero você na minha vida, eu não quero você perto de mim. Se manca, tá ligado? Que eu achei muito bom. No final das contas, eu achei muito bom que teve esse encerramento dessa história. Acho que nos quadrinhos tudo bem, tipo, as coisas são um pouco mais superficiais, né? Muitas coisas acabam sendo muito, tipo, mencionado, então aconteceu outra coisa, então isso, então aquilo, né? E o Ben, nessa cena, inclusive, fala que ele vai se transferir, não vai mais estudar na escola deles, então não teremos mais ele na terceira temporada, aparentemente. Mas eu acho que é um bom encerramento, um fechamento de ciclo muito bom pro Charlie poder falar essas coisas na cara do Ben. É óbvio que, tipo, ele não precisaria, né? Mas eu acho que pra ele é bom ele falar a verdade e falar assim: meu, sai daqui, velho, tipo, eu não tenho nada pra você, eu não quero nada de você, eu não quero saber de você. Então, no final das contas, foi um bom encerramento. É o que eu disse. Precisava ter? Talvez não. Mas eu acho que do jeito que foi colocado ficou legal, foi um bom desenvolvimento pro personagem, né? Não do Ben, pro personagem do Charlie. Então eu acho que se justificou nessa cena, então aí eu já fiquei bem mais tranquila em relação a isso. Vamos falar sobre a Imogen. Então, a gente tem todo esse lance aí que acontece dela com o Ben, e daí eles terminam e tal. E aí, no final, a gente tem ali no baile a Imogen olhando pra Sahar e falando: vem aí. Era só isso, na verdade, que eu ia falar sobre ela. Eu gosto da personagem, mas acho que eu já acabei falando dela bastante em relação também ao Ben e tudo mais, né? Ela continua sendo uma personagem que traz aquele alívio cômico por ela ser sem noção. Agora vamos falar sobre eles, Ellie e Tal. Gente, é muito meu casal. Eu tava um pouco nervosa no começo, porque a Ellie tem um momento ali que ela tá tipo: não, eu não quero nada com ele não gosta de mim, as coisas nananana, e aí meio que os negócios esfriam, né? Eles têm um date lá, um primeiro date que é super constrangedor. Meu Deus do céu, eu não sabia aonde que eu ia enfiar minha cara de eu estar assistindo aquilo, porque, tipo, o coitado do Tal, ele só tava se esforçando muito, né? E a Ellie tinha razão, ela falou pra ele que o date deveria ser uma coisa legal pros dois e não só pra ela, né? Tipo assim, o date perfeito dela, não, deveria ser o date perfeito para os dois. Eles se embananam ali, mas, eventualmente, quando chegam em Paris, as coisas começam a se alinhar e eles percebem que através da amizade eles vão conseguir chegar ali no relacionamento. E simplesmente tudo pra mim, entendeu? Todas as cenas muito fofas, eles têm muita química, né? Tudo pra mim. Perfeito. Simplesmente perfeito. Fiquei muito, muito feliz com esse desenvolvimento. Eu amei o primeiro beijo deles no Louvre, tipo, eu acho que o Tal tá muito bem, a Ellie tá muito bem, os dois se dão muito bem. Ai, gente, eu não tenho o que dizer. E eu amei essa ramificação da história da Ellie, né? Sobre ela mudar de escola, ir pra uma escola de artes, né? Focada nisso, conhecer outras pessoas trans. Eu achei muito legal e principalmente o momento que ela tá ali na exposição dela e ela revela o quadro, né, a peça que ela faz pra exposição, e é uma pintura, né, dela, do Charlie, do Tal e do Isaac, que é o lugar onde ela se sentia segura, que pra ela era esse porto seguro. Gente, eu chorei 12 baldes nessa cena, tipo, simplesmente assim, sem condição alguma, me debulhei em lágrimas, achei linda, linda, linda. Ela é uma personagem maravilhosa, eu amei que ela teve mais espaço nessa segunda temporada, e o Tal também, né, pra gente entender mais do passado, da história deles, do porquê que eles são dessa forma, dessas dinâmicas e tudo mais. Eu acho que foi
Perfeito. Bom, esse vídeo tá ficando gigantesco e vocês sabem que eu poderia ficar por mais 50 horas falando sobre a segunda temporada de Heartstopper, mas eu vou deixar algumas coisas pra gente comentar no vídeo de HQ versus série que a gente vai ter no canal. Vou comentar algumas cenas que são iguais, principalmente da viagem de Paris, que a gente tem muitas cenas parecidas, mas também algumas cenas que são um pouquinho diferentes e que eu gosto de certas mudanças e que também tem a ver com, enfim, outros personagens que não existem e tal, tudo isso. Então o que você pode fazer? Você pode deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever neste canal para não perder esse vídeo de HQ versus série, também me seguir nas redes sociais, principalmente lá no TikTok, que eu faço vários conteúdos também extras sobre várias coisas, e aí a gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijo!